fácil de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. Lula também comentou a nota divulgada pelo PT que reconheceu a vitória de Maduro e classificou a eleição na Venezuela como democrática e soberana. O presidente afirmou que o PT não fala pelo governo e que tem o direito de se manifestar como partido. O Partido Trabalhador reconheceu, de verdade, a nota do Partido Trabalhador reconhece o povo venezuelano, elogia ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houveram. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que o colégio eleitoral, o Tribunal Eleitoral, já reconheceu o Maduro como vitorioso. Mas a oposição ainda não. Então tem um processo. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de normal. O presidente Lula conversou por telefone por cerca de meia hora com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que queria saber a posição do governo brasileiro sobre a crise política venezuelana. Segundo o Planalto, Lula disse que tem acompanhado de forma permanente o processo eleitoral por meio do assessor especial Celso Amorim. Também reiterou a posição do Brasil de seguir trabalhando pela normalização do processo político na Venezuela e afirmou que é fundamental a publicação das atas eleitorais. A Casa Branca informou que Lula e Joe Biden concordaram sobre a necessidade da divulgação imediata dos dados de votação completos, transparentes e detalhados para o local de votação. O dia de ontem foi de protestos e conflitos em Caracas. Um panelaço em apartamentos foi reprimido a tiros. Contra manifestantes nas ruas, granadas de efeito moral. Em redes sociais, a oposição divulgou imagens do que seria o sequestro do ex-deputado Fred Superlano. Suéltalo! Suéltalo! Foi o partido de Fred Superlano, o VP, que denunciou o sequestro. Em todo o país, ataques contra estátuas do ex-presidente Hugo Chávez, o antecessor de Maduro e criador do regime bolivariano. O resultado do que se viu e do que se vê depois da votação na Venezuela repercute entre integrantes dos três poderes aqui em Brasília, mesmo com o recesso parlamentar, do recesso do parlamento e do judiciário, gera expectativas. Assunto do nosso Gerson Camarote, conosco aqui no estúdio em Brasília. Camarote, bom dia. Aí está a posição do presidente Lula, posição do governo brasileiro em relação à Venezuela. Pois é, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. Heraldo, o que chama atenção a fala do presidente Lula é como se tivesse um processo normal de uma eleição num país democrático, onde é possível recorrer à justiça eleitoral, onde é possível recorrer, em última instância, até a uma Suprema Corte. Não é isso que a gente está vendo. O Lula fala que se tem divergência de números, é preciso recorrer lá ao órgão eleitoral da Venezuela. Esse órgão eleitoral da Venezuela é subordinado ao ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. É importante a gente dizer que a cúpula da justiça, como se fosse a nossa Suprema Corte, é toda chavista, é toda ligada ao ditador Nicolás Maduro, e que lá é uma ditadura de fato. Está se tentando fazer uma farsa. E a grande questão que preocupa nessa fala do Lula é ele estar relativizando a gravidade dos acontecimentos que o mundo está acompanhando em relação à Venezuela. Mais do que isso, ele acaba de alguma forma avalizando a nota do PT. A nota do PT já reconhece a vitória do Maduro. Ora, e isso já foi utilizado pelo chanceler da Venezuela. O chanceler da Venezuela, ele solta uma nota agradecendo o reconhecimento do partido do poder no Brasil. Então, o que a gente percebe é que, tem que esperar ainda qual vai ser a decisão final do Brasil, mas o presidente Lula começa a construir um discurso para reconhecer uma farsa eleitoral na Venezuela. E o papel do Brasil nessa história é muito importante, né, Camarote? É esperada do Brasil uma posição firme de liderança aqui na América Latina. Verdade, Ana. Bom dia para você. Bom dia. E por isso mesmo, você tem um telefonema do presidente Biden. O presidente Biden não liga para o presidente Lula para falar sobre Israel,
faixa de Gaza, Ucrânia ou Irã. Ele ligou para falar da Venezuela. O Brasil é um país âncora aqui no continente, não tem que cortar relações com a Venezuela, em hipótese alguma, tem uma fronteira enorme e até por causa disso a gente sabe a situação da ditadura lá, um país de pessoas famélicas que atravessam a nossa fronteira. Então a gente sabe muito bem o que está acontecendo na Venezuela pelos relatos desses venezuelanos que chegam ao Brasil. Agora, o Brasil precisa ter uma posição firme, não significa cortar relações diplomáticas, mas tem que ter firmeza em relação à defesa da democracia. Não existe uma democracia diferente no Brasil e na Venezuela. Democracia é democracia em toda a parte do mundo. Ana. Exatamente, Camarote. Vamos juntar agora aqui Miriam Leitão também nessa análise sobre essa situação tão complicada, tão difícil nesse momento na Venezuela, né, Miriam? Bom dia para você. Queria te perguntar sobre o impacto interno dessa declaração do presidente Lula. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. De fato, o impacto interno é muito grande, porque o presidente Lula, ele foi eleito e se apresentou como candidato democrático, que defenderia a democracia contra todas as tendências golpistas que estavam ligados ao adversário dele da época. E aí ele ganhou com essa bandeira da democracia. Então, por isso, nesse momento, um apoio a Maduro e a tudo que aconteceu na Venezuela não seria apenas um erro de política externa, é um erro de política interna também. É o presidente Lula atacando seu próprio capital político. Por isso ele precisa ser firme nessa questão. O que aconteceu na Venezuela ao longo de 25 anos que o chavismo está no poder foi a destruição por dentro das instituições democráticas. É por isso que o Conselho Nacional Eleitoral não pode ser árbitro, porque ele não é o nosso TSE. O nosso TSE lutou contra as tendências golpistas, lutou contra os ataques feitos por Bolsonaro. O que aconteceu na Venezuela durante 25 anos é o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo gostariam de ter feito no Brasil. Primeiro ataca as instituições e depois coopta as Forças Armadas. Foi exatamente assim que o chavismo prevaleceu durante tanto tempo na Venezuela. Então, de fato, quando a gente fala que é ditadura. Há muito tempo eles já destruíram as bases da democracia. E o Brasil foi o avalista do Acordo de Barbados. O Acordo de Barbados estabelecia o seguinte, Ana, que eles tinham que fazer uma eleição transparente, com visibilidade, com acompanhamento internacional, com todas as chances para a oposição, com paridade de armas, e seriam suspensos as sanções. Os Estados Unidos suspenderam sanções. E o que foi que o Maduro fez? Não cumpriu o seu prometido. Ele foi impedida a Maria Corina de disputar, ele rompeu várias vezes o que foi combinado e impediu observadores internacionais da Europa e, no fim, impede o acesso aos dados de votação, às atas de votação. E aí, quando foi divulgado? Bom, quanto mais tempo ele ficar com as atas, mais tempo terá de fraudar essas atas. Exatamente, tinha que haver uma transparência desde o início, né, Miriam? A gente volta a conversar daqui a pouco, vamos para o intervalo agora, já você vai ver que a taxa de desemprego caiu, ficou em 6,9% no segundo trimestre, menor patamar para o período em 10 anos, números divulgados agora há pouco pelo IBGE. O governo detalha o congelamento de 15 bilhões de reais de gastos. Entre os ministérios mais atingidos estão o da Saúde e da Educação. Miriam vai comentar esses cortes de orçamento já aqui com a gente. Agora são 9h09. A gente volta já.